Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Muita gente não leva a sério, mas proteger a conexão sem fios deveria ser prioridade para todo mundo. Além das óbvias questões de segurança, ainda tem outro detalhe. A falta de proteção pode ser uma das razões para que sua internet fique mais lenta. No final do programa você entende por quê. Antes, confira os outros destaques de hoje. Ainda falando de Wi-Fi. Se o sinal não chega a todos os pontos da sua casa e se passar cabos de rede está fora de cogitação, a solução pode estar na tomada. Os sistemas PLC não são novidade, mas será que eles cumprem o que prometem? Smartphone quente. Isso é mais que comum. Basta usar um pouco mais para que o aparelho aumente bastante a temperatura. O que causa o aquecimento e o que você deve fazer? Os tokens entraram na nossa vida. Para quem usa serviços de internet banking, eles se tornaram companheiros do dia a dia. E há vários tipos, desde os conhecidos chaveirinhos até aplicativos nos smartphones. Hoje você vai entender como eles funcionam. O Olhar Digital Plus está começando. Tokens. Quase sempre eles têm a forma de chaveirinhos, que exibem números aleatórios, a partir dos quais você acessa seu banco pela internet. Mas eles também assumem outras formas, como dentro de aplicativos para smartphones. Veja agora como eles funcionam e por que eles são confiáveis. Esses chaveirinhos com códigos aleatórios fazem parte do dia a dia de muita gente, principalmente de quem usa serviços de banco na internet. O token, uma tecnologia de 30 anos, é um dispositivo eletrônico capaz de gerar senhas randômicas a partir de um algoritmo matemático. As empresas de segurança que oferecem essa tecnologia desenvolvem equações bastante complexas para que uma combinação diferente e segura seja exibida no visor cada vez que o token for solicitado. Os tokens servem como segundo fator de autenticação em transações online, como internet banking, acesso privado a alguns canais, como a intranet de algumas empresas, ou ainda acesso remoto a um equipamento conectado, por exemplo. Depois de entrar com o login e senha do usuário, para confirmar o acesso, o sistema pede que a combinação exibida no token seja digitada. E a composição desses dois fatores garante um certo nível de seguridade, porque uma vez utilizado esse código token composto da senha que o usuário sabe, mais a senha que é gerado pelo dispositivo, ele não pode ser reutilizado, por isso que ele também tem esse conceito de one-time password. Ou seja, se algum cybercriminoso tenta descobrir e reutilizar uma senha exibida no token durante uma autenticação, aquela combinação não será mais aceita pelo sistema. O modelo One Time Password, uma espécie de senha que se autodestrói, cria uma nova sequência numérica a cada 30 ou 60 segundos. Nenhuma outra tecnologia hoje foi capaz de descobrir qual é o conceito, qual é a tecnologia, o algoritmo para poder gerar em tempo, 30 segundos ou 60 segundos, o próximo código token, e por esse motivo nós recomendamos a utilização de tokens por tempo. Além dos chaveiros, os tokens também podem estar embarcados em outros hardwares ou softwares instalados em tablets, smartphones e computadores. Para que a senha do token seja validada pelo sistema que o usuário pretende acessar, como o banco online, é preciso que o dispositivo esteja sincronizado com o servidor de origem da informação, usando o mesmo exemplo, o sistema digital do banco. O mesmo algoritmo que roda, que é executado dentro do dispositivo físico ou software, ele também roda dentro do servidor que vai receber aquela autenticação.
O token é um sistema muito seguro de autenticação, mas algumas dicas são importantes para impedir que alguém tenha acesso ao código e tente usá-lo de forma indevida. Primeiro, nunca forneça mais de um código do seu token em único acesso. As instituições financeiras solicitam apenas uma combinação do token por acesso ou por transação. As instituições nunca enviam e-mails nem telefonam solicitando o código do seu token. Se isso acontecer, desconfie e prefira não informar a sequência. Nunca entregue seu token a terceiros e, em caso de perda ou roubo, comunique o fato imediatamente aos responsáveis pelo acesso ou aplicação. Com essas dicas e com a autenticação em 2 fatores, pode ter certeza, seu acesso à empresa ou ao Internet Banking estará muito mais seguro do que com uma simples senha, por mais complexa que ela seja. Depois do intervalo, por que os smartphones esquentam tanto? As baterias não são as únicas vilãs. Saiba o que fazer se o seu alcançar ponto de fervura. E ainda hoje, se a internet está lenta, a culpa pode ser do seu vizinho. Veja o que fazer. O Olhar Digital Plus volta já. Todo mundo já notou o quanto os smartphones aquecem. Dependendo do uso, eles chegam quase a ferver. A bateria é uma das responsáveis pelas altas temperaturas, mas não só ela. Descubra por que os aparelhos esquentam tanto e saiba o que fazer. Com o avanço da tecnologia móvel, os smartphones mais modernos se tornaram verdadeiros supercomputadores. São diversos núcleos de processamento, sistema operacional, núcleo de processamento gráfico, GPS, e todo esse poder computacional demanda muita energia, que quando liberada, esquenta o aparelho. Mas ao contrário do seu computador, aqui não tem sistema de refrigeração, a famosa ventoinha. Cá entre nós, não ia combinar muito, né? Bom, mas brincadeiras à parte, é bom saber que a alteração de temperatura dos componentes internos do smartphone é completamente normal. Basicamente, 2 fatores são responsáveis pelo aquecimento dos smartphones. O primeiro é a própria eletrônica embarcada no aparelho e o uso excessivo que fazemos dela o tempo todo. Para se ter ideia, um smartphone de última geração tem entre 30 e 40 milhões de transistores na sua arquitetura. Transistores, para quem não conhece, são como interruptores. Ligam e desligam o tempo todo cada vez que um processo é iniciado ou encerrado. Quando um transistor abre e fecha, ele solta um pequeno pacote de energia. Não se esqueça que dentro do celular nós temos dezenas de milhões de transistores. Por mais infinitesimal que seja a energia liberada por um único transistor, quando você tem milhões deles comutando ao mesmo tempo, isso você passa a ter uma energia da ordem de alguns watts. Ou seja, você passa a ter uma energia liberada da ordem de grandeza de uma lâmpada ou de um chuveiro. O segundo fator responsável pelas altas temperaturas dos smartphones, como muita gente já devia estar imaginando, são as baterias, que em cada processo de carga e descarga também liberam energia em forma de calor. Que você tem a troca dos íons, existe a mobilidade dos íons dentro da bateria. E esses íons se movimentando, temos o que nós chamamos do arrasto ôhmico, ou seja, o processo dessas partículas eletrônicas percorrerem a bateria gera também calor. Somando esses 2 fatores, eletrônica mais bateria, a fonte de calor é mesmo grande e pode facilmente chegar aos 50 graus centígrados. O lado bom disso tudo é que hoje, felizmente, toda essa variação de temperatura é prevista e controlada. Aparelhos mais modernos trazem inclusive um termômetro interno. Assim, se o smartphone ultrapassar a temperatura limite estipulada pelo fabricante, o dispositivo desliga automaticamente para evitar danos ou riscos ao usuário. Caso isso não ocorra,
esses celulares de lítio poli, bateria lítio polimérica, eles são verdadeiras granadas, eles podem pegar fogo e explodir. O que ocorreu logo no começo dos smartphones, há 5, 6 anos atrás. Como dissemos logo no início, os smartphones são projetados para trabalhar com esse aquecimento e resfriamento normalmente, sem qualquer interrupção do usuário. Mas, incomodada com as altas temperaturas, muita gente costuma colocar o celular na frente do ar-condicionado ou, os mais extremos, até na geladeira. Pois saiba que isso não é boa ideia não e pode diminuir a vida útil do seu aparelho. Eu não aconselho usar nenhuma técnica artificial de aquecimento e refrigeração desses celulares, porque aí sim você está fugindo das condições de projeto. Se você pega o manual do celular, ele fala, olha, esse celular vai funcionar em situações normais, entre acho que menos 10 graus negativos a 45 graus positivos em temperatura ambiente. Ou seja, por mais que seu smartphone esquente e incomode, o melhor é não fazer nada. Se ele ultrapassar a temperatura limite de segurança, certamente vai desligar automaticamente para evitar problemas maiores. Ainda assim, se preferir, há duas coisas que você pode fazer para controlar um pouco esse superaquecimento. A primeira é desligar o celular por alguns minutos quando ele esquentar demais. E segundo, administrar melhor seus aplicativos e fechar os apps desnecessários rodando em segundo plano. Eles e o consequente abre e fecha dos transistores contribuem bastante para elevar a temperatura do dispositivo. Às vezes, a questão nem é o tamanho da casa ou apartamento. Mesmo que sua casa seja pequena, pode ser que o sinal Wi-Fi não chegue a todos os pontos onde você precisa de internet. Se passar cabos está fora de cogitação, a solução pode vir dos equipamentos PLC, que usam a rede elétrica para transmitir dados. Mas será que eles cumprem o que prometem? Pode ser mais que frustrante. Depois de muito esperar, você finalmente conseguiu instalar na sua casa uma internet decente, com 50, 60 ou até mais megabits por segundo. Descontando o fato de que as operadoras no Brasil dificilmente vão te entregar aquilo pelo qual você paga, você tem alguma chance de ter boa velocidade na sua vida digital. Mas aí vem o outro problema. O cômodo onde seu modem e seu roteador estão instalados fica longe ou tem muitas paredes entre ele e sua TV, na qual, é claro, você quer assistir a filmes e seriados em Full HD e até em 4K. Em vez de imagens mais que bacanas, você tem a ampulhetinha do vídeo buferizando. Isso é muito frustrante. Soluções? Repetidor de Wi-Fi, talvez. Pode ser. Numa outra matéria, vamos analisá-los. Outra, passar um cabo de rede. É trabalhoso e nem sempre é viável. A solução pode estar em cabos que já estão lá, só que fazendo uma outra coisa. Os equipamentos PLC, Powerline Communication, se propõem a fazer isso, usar os cabos de energia elétrica que já estão na sua casa para transmitir também o sinal da internet. Você pode pensar que é complicado, mas na verdade é mais simples do que parece. A questão é, será que funciona? Instalar é fácil. Depois de ligar o adaptador na tomada, basta conectá-lo ao modem ou a um roteador e pronto. Na teoria, a principal vantagem do PLC é a velocidade e estabilidade da conexão. Também, teoricamente, os pontos negativos seriam as interferências possivelmente causadas por outros eletrônicos. Para tirar nossa própria conclusão, resolvemos comparar 3 tipos de conexão aqui na redação do Olhar Digital. Conectamos o mesmo notebook através do cabo de rede, depois pelo nosso Wi-Fi e, por último, utilizando um dispositivo PLC. Veja só o que aconteceu. Para descontar possíveis variações do nosso serviço de banda larga, fizemos cada medição de velocidade 3 vezes. Na conexão cabeada, a velocidade máxima alcançada foi de 46 megabits por segundo. No Wi-Fi, atingimos até 40. E por último, usando o PLC, conseguimos chegar aos 30 megabits por segundo.
Nosso serviço de banda larga contratado é de 60 megabits por segundo. No final das contas, o resultado do nosso simples teste mostrou que, sim, o PLC realmente funciona. Em questão de estabilidade, ele é tão estável quanto a conexão cabeada, mas na questão da velocidade, ele fica para trás. Podem ser várias as explicações para essa perda. Uma delas é a quantidade de circuitos. Aqui na redação temos circuitos elétricos para todo lado. É bem provável que na sua casa a perda seja menor. O que notamos de boa vantagem no sistema foi a estabilidade do sinal. Observamos pouca variação nesse quesito. Ou seja, com um equipamento PLC, a chance do vídeo bufferizar bem na hora em que mais uma cabeça ia rolar em Game of Thrones é bem menor do que se você tiver um sinal fraco de Wi-Fi. E você, já usou ou conhece alguém que utiliza o PLC? Você sabia que era possível transmitir dados pela rede elétrica? Bom, conta pra gente aí o que você achou, tá? Participe! Internet lenta nem sempre é culpa da operadora. Às vezes, o problema está bem mais perto do que você suspeita. Depois do intervalo, você vai entender por quê. O Olhar Digital Plus volta já. Conexão lenta. No Brasil, essa é a dura realidade para a maior parte dos internautas. Mas nem sempre a culpa do problema é das operadoras. Muitas vezes o vilão pode ser seu roteador ou seu vizinho. Veja como se proteger. Existem alguns caminhos para você ser o detetive da sua própria conexão. A investigação mais simples é observar os LEDs do seu roteador. Será que eles estão piscando mais do que o normal? Se mesmo quando você não estiver usando a rede, eles estiverem a todo vapor, desconfie. Mas nesse caso, se você tiver muitos dispositivos conectados à sua rede, vai ser difícil notar alguma diferença. Se você desconfiar, a primeira tarefa para descobrir se tem mesmo alguém roubando seu Wi-Fi é acessar as configurações do seu roteador. Qualquer modelo, por mais simples que seja, mostrará uma lista com todas as conexões ativas no momento, possibilitando o bloqueio de qualquer atividade estranha. Cada roteador tem sua própria interface. Para acessar a função, o melhor é checar o manual. Outra opção, esta menos no estilo Sherlock Holmes, é usar um aplicativo para identificar e bloquear conexões estranhas. São muitas opções. Basicamente, o software lista todos os IPs e aparelhos conectados na sua rede. Através da ferramenta, é possível desconectar qualquer equipamento conectado ao seu Wi-Fi. Agora, se você não quiser ter dor de cabeça de procurar intrusos, o melhor mesmo é criar uma rede sem fios bastante segura. Nossa equipe online preparou uma verdadeira cartilha com dicas indispensáveis para quem quiser aumentar a segurança da rede wireless em casa ou no escritório. O link está logo abaixo do vídeo dessa matéria. Confira e dê adeus aos vampiros de Wi-Fi. Fique ligado! A partir do próximo dia 6, você acompanha a nossa cobertura especial da CES, a maior feira de tecnologia do planeta, direto de Las Vegas. Você vai saber de todos os detalhes e vai conferir o que vai fazer a diferença no mundo da tecnologia em 2016. Serão vídeos exclusivos e reportagens especiais no olhardigital.com.br. durante todos os dias do evento. E no final da semana que vem, tem Olhar Digital Especial, com o resumo do que rolou de mais importante por lá. Então, não perca! A partir do dia 6, cobertura especial CES 2016, no olhardigital.com.br. Semana que vem tem mais, direto de Las Vegas. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!